Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí, com grande prazer, né, que dou as boas-vindas aí a todos vocês nessa manhã para mais uma live aqui da iniciativa Geocalouros. Hoje a gente vai ter o tema, né, vai ser sobre geologia econômica, na nossa sexta semana, né, que a gente trouxe esse tema aí muito importante também nessa área, para vocês conhecerem um pouquinho, né. Hoje a gente trouxe o convidado, né, especial aqui, é o Natan Massotti, né. O Natan, ele peraí, só um pouquinho, pegar a minha cola aqui. O Natan, ele é estudante do 9º período de Engenharia Geológica da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele é membro do FOP, né, SEG, desde sua fundação, que foi em junho de 2018, cujos projetos incluem a disseminação da geologia econômica para a comunidade acadêmica e promove o contato entre estudantes e profissionais da academia e indústria. Ele hoje é estagiário também na AngloGold Ashanti, na área de avaliação de recursos e reservas, desde março de 2019, né, e ele vai falar aqui um pouquinho para vocês, né, dos conceitos de geologia econômica, vai explicar também, né, sobre a SEG, e é isso. Então, Natan, antes, quero te agradecer, né, por ter disponibilizado aí seu tempo, vindo aqui, né, falar um pouquinho. É um grande prazer recebê-lo aqui. Natan foi da minha primeira turma, né, daqui da UFOP, quando eu comecei a dar aula aqui, ainda como professora substituta. Então, muito orgulho vê-lo aqui agora, né, palestrando aí para o pessoal. E peço para vocês, para deixarem o microfone desligado, né, por enquanto, podem ir escrevendo as perguntas, que no final eu vou falar aqui, né, as perguntas para o Natan. Então é isso, é com você aí, Natan. Bom dia, galera. Obrigado aí, Alice. Obrigado por ter chamado a gente para participar também aqui, o capítulo. Responsabilidade é grande, né, de falar para os calouros aí, incentivar e tudo. Como você disse, eu sou o Natan, né, mas até para ficar já mais informal com a galera aí, vocês vão ser meus calouros e tudo. Meu apelido em Ouro Preto é Tabela. Se vocês quiserem me chamar de Tabela, pode me chamar. Não tem problema nenhum aí não. Na hora que tiver as perguntas, pode abrir o áudio aí e falar assim, Tabela, o que é isso aí? O que rolou? Minha ideia aqui é fazer só um overview mesmo, uma explicação geral sobre geologia econômica, mais para instigar a curiosidade de vocês e fazer, se vocês quiserem procurar depois, e apresentar o capítulo para vocês também. Falar de alguns conceitos básicos e tudo. O capítulo eu vou falar um pouquinho no final. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no final, tá bom? Pode ficar à vontade. Galera, então, eu vou começar aqui lembrando alguns conceitos básicos, né? Até o Leonardo Alckmin, eu vi a palestra dele, eu vou entrar em alguns assuntos que vocês já viram em outras palestras, só para relembrar mesmo, que vai ser importante para explicar alguns conceitos. E, tipo assim, eu vi a palestra do Leonardo lá, achei interessante pra caramba, didática show dele, eu não conhecia, né? E ele falou um pouquinho para vocês sobre o ciclo das rochas e tudo. Primeiro, lembrar, né, do que é formada a nossa crosta terrestre, as rochas, formadas pelas rochas, né, que são compostas por sulfuros de minerais, que os minerais são formados por elementos químicos. Isso aqui, Alice, até que eu falei que eu coloquei de última hora, achei no Instagram ali agora, mas é isso mesmo, é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais e forma nossa crosta terrestre, né? Vocês vão aprender no curso as diversas classes de minerais e os elementos que são formados e que tipo de rochas eles formam e como. Acho que até o Leonardo deu uma explicaçãozinha para vocês. E também eu vou citar aqui agora o ciclo das rochas, né? A crosta é formada de rochas
E essas rochas, elas podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. E nesse diagrama podemos ver toda a relação entre elas. Aqui seguindo o, as setas principais aqui, você tem o manto, né, logo abaixo da crosta terrestre, com vários elementos, assim, digamos que dissolvidos nele. Esses elementos, eles vão fazendo suas ligações no manto, formando minerais, e à medida que eles vão se aproximando da superfície ou resfriando, né, de maneira, pode ser rápida ou lenta, como resultado desse resfriamento, ocorre a cristalização ou não, depende da velocidade de resfriamento, e formar as rochas ígneas, como conhecemos. Daí, então, acontece o processo de intemperismo, erosão, que leva aos sedimentos, os sedimentos vão se depositar em uma bacia sedimentar, eles vão sofrer um processo que se chama de agênese e solidificar, ou seja, se transformam em rocha novamente, que chamamos de rocha sedimentar. Aí, acho que a Maria Eugênia falou um pouquinho, né, sobre processo de tectônica, mostrando que a Terra é um sistema dinâmico, onde sofre esforços direcionados, as rochas entram em subsuperfície novamente, aumentam a temperatura, soerguem novamente. Então, esses esforços, essas variações de temperatura vão gerar as rochas metamórficas. E com isso, com o metamorfismo, gera esse tipo de rocha que eu citei. Aí vem aqui a loucura, né? Essa teia de aranha aqui também, porque não é só esse ciclo padrão. A geologia, ela pode ter vários processos acontecendo em ordens diferentes, né? Uma rocha ígnea pode voltar a ser magma, voltar a se fundir, né? E formar e fazer parte do manto novamente, assim como a sedimentar e uma metamórfica. Você pode ter rocha, a erosão e intemperismo dessas rochas aqui, de qualquer tipo, sedimentar, você pode formar uma rocha sedimentar a partir dos sedimentos dela, de metamórfica, você pode sofrer um metamorfismo em todos os tipos de rocha. Então eu só falei isso daqui, que vocês vão entender daqui a pouco, mas é só para relembrar vocês de alguns conceitos básicos que eu vou citar para vocês daqui a pouco. Que é o seguinte, o que isso tem a ver com geologia econômica, né? Tá, citei aqui tudo, e já é uma mensagem que eu quero deixar para vocês no começo do curso, para vocês entrarem com essa mentalidade, porque a gente entra, às vezes, assim, estudando, vou estudar aqui matemática, português, geografia, tudo separado, e é importante a gente entrar na geologia, talvez qualquer outro curso, tentando integrar todos os conhecimentos que a gente vai ganhando, né? Não separando as matérias em caixinhas diferentes. Porque vocês vão ver que vai ser muito importante na geologia, à medida que vocês vão chegando no final, integrar todos os conhecimentos. Tá, mas o que é geologia econômica? Bom, devido à grande demanda por bens minerais que está acontecendo, vem crescendo junto com o setor tecnológico, com o nosso consumo, né, de todos os tipos de bens, existe a necessidade, né, de encontrar novos depósitos minerais, explorá-los e realizar a extração mineral. Bom, para isso você precisa da geologia econômica, mas por quê, né? Por que você precisa da geologia econômica para isso? Bom, à medida que há um aumento do grau de conhecimento sobre os depósitos de determinado bem mineral, se torna possível encontrar novos depósitos com características parecidas e, além disso, conhecer melhor o depósito é meio que imprescindível você melhorar os métodos de extração e suas tecnologias, né? Sem falar nas implicações que isso tem para se fazer estimativa dos recursos e reservas. Na área que eu estou, acho que a Larissa está aí também. Você tem que conhecer seu depósito para você fazer essa estimativa. Mas eu falei disso, mas o que é a geologia econômica, na verdade? A geologia econômica estuda os principais processos geológicos, formadores de depósitos minerais, né? E podemos dizer que quem trabalha com a geologia econômica tem o objetivo de encontrar respostas para os motivos que levaram às concentrações anômalas dos recursos minerais naquele local.
E aí você vai se utilizar de diversos conceitos de outras matérias que vocês vão estudar no curso para definir esses motivos, né? Para explicar a ocorrência do seu depósito mineral em determinado local. Aqui eu citei mineralogia, petrologia, fisicoquímica, geologia estrutural, pus aqui um bom senso, né? Porque eu acho que tudo que vocês têm que fazer, fala assim, ó, é loucura aqui que eu estou falando aqui, põe um bom senso no meio aí de tudo, que vai dar certo também, né? Estratigrafia, geofísica, até o pessoal da SGA fez uma apresentação semana passada aí, legal pra caramba. Então, vocês vão utilizar de todos os conceitos aqui, todos esses conceitos que aprenderam, à medida que vão aprender, à medida que vão avançando no curso, para aplicar em geologia econômica, né? Uma das aplicações é no estudo da geologia econômica. Bem, tá, pode ser que ficou alguns conceitos sem explicar, né? Aí, falei, tá, geologia econômica vai explicar o que que é um depósito mineral. Mas o que que é um depósito mineral, galera? Depósito mineral, como está escrito aqui, são concentrações naturais e anômalas de determinados elementos ou substância na crosta terrestre, certo? Cuja origem é devida a uma série de interações de processos geológicos. Então, esse aqui é um conceito imprescindível para definir um depósito mineral, que é ter a presença de concentração anômala de determinado elemento ou substância, né, na crosta. E eu vou mostrar um exemplo disso para vocês. E um depósito mineral, para ser minério, já envolve um fator econômico, né? Você pode ter um depósito mineral em algum local, mas se ele não puder ser extraído com lucro, ele não é minério, o seu objeto de interesse. Mas não entendi, por quê? Como assim? Aqui está essa diferença de depósito mineral e minério. Até agradecer os créditos aí do Tazava, que me emprestou esses slides aqui, para mostrar para vocês. E aqui estão os fatores determinantes do valor econômico, né? Como eu disse aqui, para definir primeiramente o depósito mineral, você precisa de ter o teor, que é o conteúdo em metal de um depósito que pode ser extraído. E aqui entra o conceito de teor de corte, que é o mínimo para ser extraído, que vai ser extraído com lucro, né? Você tem uma coisa que torna viável um depósito, às vezes ali você tem outros fatores que não tornam viável a extração, mas aí você descobre a ocorrência de um subproduto junto com o seu mineral de interesse ali, que vai viabilizar, né? Um subproduto é, por exemplo, a ocorrência de enxofre no mineral que é extraído junto com o ouro. Aí você produz ácido sulfúrico e tendo a ocorrência principal de ouro, né? Você retira ouro e depois produz ácido sulfúrico. Você tem a relação custo-benefício, né? Que é o preço do metal no mercado e o custo de extração total, que envolve equipamentos, mão de obra, restauração ambiental, que é, que é necessário você já ter um programa de restauração antes de instalar a mina, né? E o beneficiamento do seu minério também. Você tem influenciando a localização geográfica e a situação política, né? Por exemplo, você tem um depósito lá nos Cafundó dos Judas, lá, longe de tudo. Como é que você vai transportar o seu minério? Como é que você vai fazer tudo isso, sabe? Então, você tem que pôr tudo em consideração na hora de transformar, de falar que você tem um minério ali, né? Situação política em países que estão estáveis politicamente, ali a sua legislação mudando toda hora, como é que você vai ter a segurança de instalar uma mina nesse local, né? E o desenvolvimento tecnológico também, à medida que você vai descobrindo novas aplicações para os seus elementos, para os seus minerais, você vai tornando viável, né, a implantação de minas em alguns locais. Bom, aqui está para exemplificar o que eu falei sobre o teor anômalo, né? Aqui está uma média crustal de abundância de alguns elementos químicos na crosta terrestre, e aqui está a média que torna a média do teor que torna uma mina, um depósito explorável, né? No caso, aqui
aqui você tem, por exemplo, alumínio, 8,2% de média na crosta. Aí 30%, você precisa de uma média de 30% de teor no local para você tornar viável, né, a extração daquele mineral, desse elemento químico aqui. E aqui você tem os fatores de concentração, né? Pode ver que ouro, 4 partes por bilhão, e para você ter uma mina, você precisa de 5 partes por milhão, né? 5 gramas por tonelada. Lembrando que isso aqui é uma média, né? Tirada do livro aqui do Lawrence Robb. E aqui mostra bem, né, esse fator de concentração aqui, de 2.500 vezes aqui, de 1.250. Então, depende muito do seu elemento. Tá, mas e aí? Por que que eu falei das rochas no início, do ciclo das rochas, e joguei já aqui a geologia econômica logo depois? Tá aí um link, né? Que a gente já posso entrar naquilo que eu falei. Não se esqueçam do que vocês aprendem para vocês poderem aplicar depois em todas as áreas da geologia. Vocês aprenderam sobre as rochas, sobre o ciclo das rochas. Então, voltando nele aqui, cada processo e combinação de processos desse ciclo é capaz de formar um depósito mineral. Ou não, né? Depende de vários fatores específicos, de cada tipo de formação, que à medida que vocês forem avançando no conhecimento, vocês forem tendo conhecimento do que está naquela bola que eu mostrei, dos conhecimentos utilizados em geologia econômica, vocês vão ser capazes de identificar, né, para a formação do depósito. Então, e por ser uma combinação desses processos aqui, você pode ter depósitos em todos os tipos de rochas, sejam esses tipos formados junto com as rochas, formados depois das rochas. Vale ressaltar também a influência de fluidos hidrotermais, que em alguns tipos de depósitos, né? Fluidos hidrotermais são fluidos aquosos saturados em gases que, à medida que percolam as rochas em subsuperfície, eles e tem uma temperatura elevada, né? Eles vão dissolvendo seletivamente alguns metais e até o momento em que esse fluido vai se precipitar em espaços vazios, né? Em aberturas das rochas e formar um depósito com os metais que no seu caminho foram dissolvendo, à medida que foram entrando, né, permeando as rochas, eles vão dissolvendo e precipitam e formam um tipo de depósito. Como diz o professor Gustavo, né, inclusive, é como se fosse um quarto tipo de rocha, não sei nem se é ele mesmo que fala, se ele fala de alguém, mas eu acho que é ele mesmo que tirou isso aí. Tá aí, esses depósitos, por exemplo, vou citar uns exemplos de depósitos assim, ouro, pode acontecer ouro, cobre, prata, zinco, chumbo, aí depende dos fatores, né? Lembrando também de depósitos provenientes de rocha ígnea, né? E eu vou falar geralmente, não vou citar processo de enriquecimento, só falar a origem mesmo. Como carbonatitos, que tem presença de nióbio, fosfato, rochas ígneas que trazem minerais da profundidade, né? Como as que trazem o diamante, como kimberlitos e lamproitos. Aí você tem rochas ultrabásicas que formam depósitos de cromo, níquel, elementos do grupo da platina, que depois eu vou dar uma citada nas aplicações para vocês também. Aí, à medida que eles vão sofrendo um intemperismo, uma erosão, você pode formar depósitos que estão inconsolidados ainda ali, que você vê o povo garimpando aí em rio, tudo, achando pepitinha de ouro, essas coisas. Você tem depósitos em rochas sedimentares também, daí eu posso citar importante aqui na região que a gente está, que são as formações ferríferas bandadas, né, que inicialmente são rochas sedimentares químicas, formadas por camadas de óxido de ferro e de camada de sílica, né. Você tem em rochas sedimentares também a formação dos combustíveis fósseis, petróleo ali, gás natural, formação de evaporitos, que eu posso citar aqui a presença de um negócio que vocês usam quase todo dia, né? Para não falar todo dia, que é sal de cozinha.
Depois, você tem processos que formam depósitos minerais em rochas metamórficas. Enfim, são combinações desses processos que formam as rochas que vão fazer o seu fator de concentração de elementos químicos que eu mostrei ali no slide, num dos slides anteriores, fazer esse fator aumentar. Então, a importância da geologia, à medida que vocês vão adquirindo conhecimento em geologia, nas matérias de geologia, vocês vão conseguindo entender quais são os processos que vão fazer esse fator de enriquecimento, vão tornar possível esse fator de enriquecimento. Tá, aproveitando para fazer outro link aqui para vocês, voltando lá do que as rochas são formadas, tanto rochas quanto minerais, quanto elementos químicos, podem ser objeto de interesse de um depósito mineral, né? Aí aqui citando para vocês, coloquei aqui como exemplo de rochas ornamentais, né? Que são usadas para mobília, decoração. Aqui eu pus, eles dão uns nome estilizado, né? Para as rochas ornamentais. Acho que esse aqui é o mármore Carrara, o granito azul Bahia. Eles vão colocando os nomes assim para vender, né? Para tornar diferente. Aqui, outro objeto também pode ser interesse em um depósito mineral são os minerais, né? Até fala, mas são os minerais, como aqui eu coloquei as gemas, né? Diamante, topázio imperial, mas é importante ressaltar também que a maioria dos elementos químicos, eles não acontecem nativos, né? Não acontece na sua forma, por exemplo, ferro livre, não acontece. Então, você vai ter a exploração do mineral em que esse elemento químico se encontra. Então, a gente chama esse conceito de mineral minério. Depois, no tratamento, o mineral, eles separam, né, e faz a aplicação do elemento químico. E aqui em elemento químico tem alguns que podem acontecer livres ou não. Eu coloquei, não que acontecem livres aqui, né? Eu coloquei só como produto final, né, da extração. Aí você tem ouro, platina, cobre, tem vários elementos químicos que na tabela periódica inteira de elementos químicos que você usa, que você aplica, né? Tudo bem, mas e os depósitos no Brasil? Como é que ocorre esses depósitos no Brasil, né, galera? Aqui eu tirei esse gráfico da agência, do anuário, né, da Agência Nacional de Mineração. Os dados são de 2017, o anuário que é 2018. E aqui está separado em valor da produção mineral comercializada, em minerais metálicos e não metálicos, né? Os minerais metálicos são aqueles minerais que têm em sua constituição metais, como os exemplificados aqui, né? Ferro, cobre, ouro, alumínio, níquel, que tem os outros aqui, né? Manganês, estanho, nióbio, zinco, são os que têm maior participação em produção, em valor de produção no Brasil. E os não metálicos são aqueles bens minerais aplicados na indústria química, sabe? Na construção civil, para fazer fertilizantes. Eles possuem um valor menor do que os bens minerais metálicos. Aqui é por valor, né? Isso não quer dizer que eles são menos produzidos em quantidade. Eu acho que em peso, eu acho que até tem maior produção bruta em peso do que os minerais metálicos. E aqui, só para exemplificar a questão do preço, né? Você tem os bens minerais metálicos aqui e os bens minerais industriais. Aqui, para exemplificar os industriais, talvez tenha ficado em dúvida, areia, você tem asbesto, barita, brita. A brita, por exemplo, é pela exploração de rochas duras, né? Ali, granito, gneiss, outras rochas duras, calcário, caulim. Então, são vários bens minerais industriais aqui. Com a comparação de preços, vocês podem ver que é um preço menor mesmo do que os bens minerais metálicos. Continuando aqui sobre os depósitos minerais no Brasil, onde que está
essa concentração, né? Tem algumas províncias minerais brasileiras que têm uma diversidade grande desses bens minerais. E aqui está a localização simplificada, né, das principais reservas minerais do Brasil. Aqui tem no Pará, Carajás, com depósito de cobre, ouro. Você tem Goiás aqui, níquel, cobre. Você tem ouro também, cobalto. Tem cobalto aqui, né? É, na Bahia aqui, com a diversidade grande também. Em Minas Gerais também, né? As Minas Gerais, né? Com uma variedade grande de depósitos minerais também, que eu vou citar para vocês aqui com maior riqueza de detalhes, né? Porque a gente está inserido em Minas Gerais e, e numa província muito importante também, né? Mas em Minas Gerais você pode ver aqui a distribuição dos recursos minerais de Minas Gerais, né? Inclusive o professor Tazava mandou isso semana passada, eu já falei assim, vou colocar isso aqui. Então você pode ver aqui a distribuição de minerais metálicos, aí entra aqui nos não metálicos, né, agregados para construção civil, agrominerais, gemas, né, que são aquelas pedras preciosas, né, aí você tem alguns exemplos aqui que eu vou citar para vocês, minerais industriais, rochas ornamentais, então aqui se tem uma diversidade grande de recursos minerais em Minas Gerais, a serem explorados e sendo explorados, né. Então, é muito importante aqui também, eu vou mostrar para vocês, vocês estão reparando aqui, ó, essa, essa presença aqui de minerais metálicos formando um quadrilátero? Então, aqui é o quadrilátero ferrífero, vocês estão mais ou menos aqui, ó, em Ouro Preto, né? A gente está. Então, olha aqui o adensamento de pontos que tem de minerais metálicos nesse local. Bom, o quadrilátero ferrífero, né, é uma das províncias, é uma província mineral, né, na qual o FOP aqui está inserida. E tem essa diversidade grande, né, de ocorrências minerais, como eu posso citar principalmente o ferro, né, o quadrilátero ferrífero, mas também ouro, manganês, alumínio, já teve ocorrência de esmeralda, não sei se está sendo explorada ainda, topázio imperial, tem pedra-sabão, quartzito, e por aí vai, são várias ocorrências minerais aqui nesse quadrilátero. Aqui tem algumas ocorrências de manganês, esteatito, rocha carbonática, né, que metacalcário, mármore, topázio imperial aqui, Antônio Pereira, esmeralda, alexandrita, água marinha aqui no nordeste do quadrilátero. Então é uma diversidade muito grande, galera. E aí vale ressaltar o privilégio que vocês estão tendo de estar inserido dentro do quadrilátero ferrífero, né? Eu gosto de lembrar isso, que vocês têm o quadrilátero como quintal de casa, né? Vocês estão no local onde faculdades de geologia do Brasil inteiro vão visitar para fazer campo, entender essa riqueza, né? Essa diversidade. Até por isso foi criada a Escola de Minas aqui, em 1876. Então, aqui, se vocês quiserem fazer um campo, sair de casa no final de semana, à medida que vocês vão conhecendo, vocês vão ter uma riqueza de, de geologia, né, muito grande. Então, deem valor nisso e estudem pra caramba. Bom, falei da geologia econômica, né, os conceitos principais, falei da produção, mas uma coisa que eu gosto muito de estudar é sempre sabendo para que serve, né? Eu acho legal saber a aplicação do que a gente estuda. Tá. E qual que é a aplicação dos bens minerais, né? É só você olhar ao seu redor aí, tudo depende da mineração direta ou indiretamente, né? Se parar para pensar, né? Tudo faz parte hoje em dia da mineração. Aqui eu peguei uma imagem desse projeto aqui. Depois eu passo o site para vocês. Esqueci, como é que chama? Minerals Education Coalition, acho que é um negócio assim. Eu vou passar para vocês depois. Acho que tem um grupo, né? Eu vou passar para vocês. E aqui mostra mais ou menos
o consumo, né, como se fosse uma média de consumo por pessoa, né, acho que nos Estados Unidos, em que uma libra equivale a mais ou menos, né, aproximadamente 0,45 quilos, vou pôr meio quilo aqui, né, só para exemplificar. Aí você tem aqui rocha para fazer estradas, edifícios, pontes, você tem quase 5 quilos, né, por pessoa, acho que é isso, não, 5.000 quilos, né, 5 toneladas por pessoa, aqui essa vírgula faz um mil. Aqui areia e cascalho para fazer concreto, asfalto, tudo. Então, vocês podem ver a quantidade aqui de elementos que são imprescindíveis hoje para a gente viver. E é uma quantidade grande. Então, a importância da mineração aí e do nosso papel, né, para encontrar novos depósitos na natureza. Aqui tem também incluindo os recursos energéticos, né, petróleo, gás natural, carvão, urânio, tudo aqui para a gente viver hoje em dia, ter um conforto, né, digamos assim. Aqui eu coloquei também a imagem de uma casa, tudo na sua casa, aí você pode, quase tudo na sua casa é mineração, é proveniente de algum tipo de mineração. Até essa madeira aí, você precisou cortar ela com a motosserra aí, então você tem a mineração presente em todas as áreas, né? Que sal, você tem remédio hoje em dia, e sempre, né, proveniente de alguns elementos químicos, como zinco, iodo, magnésio, flúor. Aqui eu pus esse carro aqui para citar também hoje em dia que está em alta, né? A transição energética aqui, carros elétricos hoje em dia, né? E, por exemplo, um carro, de que ele é formado? Tem até algumas publicações lá no nosso Instagram falando disso, né? Alumínio, faz ligas de alumínio utilizada em motor de automóveis menores. Além disso, né? O alumínio você usa como abrasivo, refratário, para produção de produtos químicos, na construção civil. Você tem níquel e cobalto, utilizado para baterias, né? Hoje o cobalto está sendo muito falado para fazer as baterias. Também são utilizados esses dois elementos para superliga de aço, né? Para a indústria aeroespacial. Só citando mesmo a aplicação de alguns elementos para vocês. Você tem o ferro, né? Utilizado em confecção de motores, de caminhões, veículos comerciais. Lítio, bases para baterias também de íon lítio, vários outros elementos, né? Titânio para fazer também, carbono aplicado no chassi, né? Carroceria para dar resistência, rigidez. Você tem o magnésio, metal. Aqui eu peguei a informação, né? É um metal de 74% mais leve que o aço e 33% mais leve que o alumínio, é comum encontrá-lo em rodas esportivas. É isso mesmo? E sílica visto sempre nas janelas dos carros, né? O vidro pode virar a tampa porta-malas de alguns carros, representa até 6 quilos a menos que o aço. Isso aqui pus uma informação incompleta aqui, galera, foi mal. Na minha colinha aqui dos elementos químicos. Aqui também eu coloquei o celular para vocês, só para vocês terem uma ideia. Você tem ouro, lítio, alumínio, cobalto, cobre, chumbo, níquel. Então, vários elementos aqui no seu celular também que é utilizado no dia a dia, né, certo? Aplicação aqui de fertilizantes também, indústrias fertilizantes, né, fosfatos, potássicos. E para o futuro, galera? Tá, eu falei muito de exploração, né, para vocês. Mas a gente sabe que as reservas minerais, elas são limitadas. A gente não tem reserva mineral infinita, né? Recurso mineral infinito. Então, hoje em dia está se falando muito de mineração sustentável, que tem os benefícios, né? Economia de energia, maior quantidade de matéria-prima, prevenção de impactos ambientais, tudo isso aqui para pensar no futuro, na participação das novas gerações, né? No futuro das novas gerações.
E está sendo muito utilizado hoje reciclagem, né? Aqui eu exemplifiquei reciclagem do aço, mas alumínio é muito reciclado, você vê as latinhas aí, né? Eu vi esses dias um artigo sobre reciclagem de ouro em placas eletroeletrônicas. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês de mineração sustentável, você sempre buscar estudar esse novo tipo de conceito, porque é o futuro. Então, vocês vão entrar no mercado de trabalho e as empresas já estão todas com esse pensamento, sabe? E os próprios governos estão fazendo ações para incentivar esse tipo de mineração. Então, é importante vocês entrarem desde já com esse pensamento, que não é só explorar, né? Não é só extrair ali, que vai ficar tudo bem no futuro e as próximas gerações que se virem lá, né? Que se resolvam. Não é assim, a gente tem que ter uma consciência também. Bom, galera, sobre o que eu tinha a falar, foi só um overview mesmo, uma, uma passada sobre alguns conceitos e tudo. Eu vou falar um pouquinho da SEG para vocês. Ela foi fundada, a SEG International, né, Society of Economic Geologists, ela foi fundada em 1920, né, tem o objetivo de patrocinar, incentivar investigações científicas, disseminar resultados, dar suporte à profissão do geólogo globalmente. E o FOP-SEG Student Chapter é filiado a essa SEG International, essa Society of Economic Geologists. Então, não é só a gente, né? A gente tem 13 capítulos estudantis filiados à SEG no Brasil, aqui o FMG, o UNB tem, eu vi eu esqueci o nome dela, mas ela tá aí da UNB, então pode procurar a galera aí da UNB que também tem. E a gente faz um trabalho bem legal que é para concluir esses objetivos aqui, né? Que a SEG propõe para a gente. E a gente procura também fazer tipo fazer um link, né, entre academia, indústria e alunos, né? Fazer uma interação maior para a gente criar um networking ali e tudo. A gente promove alguns projetos, né? A gente faz grupos de estudo, a gente participa, a gente faz workshops, a gente está fazendo uma excursão no quadrilátero ferrífero, onde vem estudantes das outras SEGs também, para a gente estudar o quadrilátero ferrífero aqui, mostrar as ocorrências minerais para eles também, e alguns fatores importantes responsáveis por essas ocorrências, né? E além disso, a gente faz workshops, né? Eu acho que eu já falei isso, né? A gente busca sempre promover o estudo da geologia econômica. Para você que quer saber mais e entrar no capítulo com a gente, é só falar comigo ou com outros estudantes ali. Depois aqui, se quiser, eu vou passar meu contato. Que eu explico direitinho como é que faz para entrar, mas é bem tranquilo, a gente não tem processo seletivo, a gente preza mais pela proatividade, sabe? Você entrar no capítulo, aí você vai virar um membro ali em fase de testes, né? E à medida que você vai mostrando que você está realmente interessado em levar o capítulo para frente, em fazer acontecer, a gente te torna um membro ativo. Então, se vocês quiserem saber mais como funciona e tudo, é só falar com a gente. Tem muitos benefícios, só que eu não gosto de falar os benefícios não, porque é, é melhor entrar pela vontade de aprender do que pelos benefícios, né? Então depois que vocês estiverem no capítulo, que vocês vão vendo, né? Se vocês tiverem vontade de aprender geologia econômica, creio que vai ser bem legal para vocês participarem do capítulo. Muito obrigado, galera. Aqui está meu e-mail. Eu queria agradecer também ao professor Tazava, que está aí, né? E ao professor Gustavo, que me ajudaram, disponibilizaram materiais, deram algumas dicas. O Yuri Paiva, também conhecido como Piriguete em Ouro Preto, me ajudou a fazer a apresentação, a montar. E sigam o FOPSEG nas redes sociais. A Camila tá aí, tá sempre postando
conteúdos bem interessantes sobre geologia econômica. Aqui está meu e-mail, se quiserem mandar uma mensagem lá no e-mail. Depois, qualquer coisa também, eu passo meu contato ali no WhatsApp para vocês no grupo, né? Acho que vocês têm um grupo dos calouros com a Alice. Depois eu passo para ela e peço ela para mandar. Se vocês ficaram com alguma dúvida que exige um tempo maior ali para eu explicar para vocês, só me falar também. Aqui está o e-mail do FOPSEG, né? Se precisar mandar um e-mail lá também. E é isso, galera. Muito obrigado, viu? Muito bom, Natan. Obrigada a você. Tá me ouvindo? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Né? Sim. Só tirei aqui. Então, queria parabenizá-lo, né, pela live. Agradecer mais uma vez, né, você trouxe aí muito, né, conhecimento, curiosidades e um pouquinho aí, né, da geologia econômica, que é uma área tão importante, né, e como Sim. você bem pontuou, é uma área que é muito interdisciplinar, né, tanto dentro da geologia, né, e também até envolve outras áreas, né, se a gente for expandir um pouco mais, né, parte de economia, direito, né, igual você citou aí, né, que tem toda a questão de logística, questão de leis, né, então tem outras áreas também que estão embutidas aí, né, dentro da geologia econômica. Com certeza. E outra questão... citei, né, tipo assim, eu citei as matérias da geologia, né, mas quando você vai explicar um depósito mineral, você mexe com biologia, com climatologia ali, que você... Justamente, ecologia, né, tipo a parte ambiental. Com certeza, então é muito interdisciplinar. Só que assim, é uma disciplina, né, para o pessoal que está aí, os iniciantes aí, as iniciantes do curso, é uma disciplina que ela vem até mais no final, né, do curso, porque você precisa da base, né, da geologia das outras disciplinas, porque lá vocês vão aplicar, né, nos depósitos minerais. E a partir da geologia econômica também é importante, né, como que se dá a gênese desses depósitos, para depois também tenha uma outra disciplina, né, que elas são, assim, associadas, que é a parte de pesquisa mineral, né, a parte de prospecção, para encontrar os depósitos, né, que é muito, muito importante também. Outra coisa também que você pontuou aí muito, muito bem, né, essa questão da mineração sustentável, até na palestra do Tiago, né, de geologia e geotecnologia, ele também pontuou isso, né, que essa geração de vocês tem um papel fundamental nessa questão, né, a minha geração, a geração dele, né, ele até falou assim, a gente falhou um pouco, né, nessa parte, o pessoal não se preocupava tanto. Hoje, com tanto conhecimento que tem, né, então, nessa área, então, vocês já sabendo disso, tem que preocupar, sim, e durante a formação, né, já pensar nessa questão de reaproveitar, né, e como se daria essa mineração sustentável. Mas muito bom mesmo, fiquei muito feliz com a sua palestra, muito orgulhosa também, né, de você estar aqui. Tá aí, né? Nossa fotinha tá aí, né, da turma aí, da primeira turma. Pois é. E a SEG, né, os capítulos estudantis, assim, em geral, eu sou suspeita, porque eu acho muito bacana ter isso hoje, assim, cria várias oportunidades, né, para os alunos que estão ingressando aí, então, várias áreas diferentes, e é extremamente importante, assim, né, participar de alguma dessas entidades estudantis, dos capítulos, né, que seja, ou das outras entidades. Eu sempre falo isso, na minha época não tinha, né, não tinha a SEG, por exemplo, não tinha a SGA, não tinha outros, então, isso acaba que eu fico assim, nossa, por que não tinha na minha época de estudante, né, porque, igual você falou, né, vocês aprendem e a parte, né, faz esse link com a parte também da indústria, né, aprende um pouco mais, aprofunda nos conhecimentos, né,
Não, de determinada área que vocês têm um interesse, né, que gostam, né, no decorrer do curso, vocês que estão ingressando aí, vocês vão descobrindo, né, certas áreas que vocês têm uma maior afinidade. Uhum. Né? E é importante até lembrar, galera, que não precisa fazer, já ter cursado Geologia Econômica para participar dos capítulos, ou Geofísica, né? Eu posso dar meu exemplo, né? Eu estava fazendo Geologia Econômica esse período agora com Tasava, aí parou tudo, né? A gente teve que parar. A própria Geofísica, eu fiz parte dessa já há 2 anos. Eu saí recentemente, até por loucura de tempo aqui, né? Mas até eu não fiz geofísica ainda, mas o importante é para você ter um senso de querer estudar, sabe? Uma vontade. Então, você querer aprender é importante para você entrar nesses capítulos, primeiramente. O pessoal está aqui, né, te parabenizando, muito boa palestra. Pessoal, não esqueçam de preencher a lista aqui, né, de presença. Você fala, né, Gustavo tá aqui também, não sei, falou o que você, né, o Tazava. Obrigada, Tazava, também, né, por, mesmo nas férias, minhas férias, na verdade, né, só um pequeno descanso, né, mas é isso, alguma questão, o pessoal aqui não teve... Pode perguntar também, se quiserem, sobre dúvidas que você tem sobre quando você vai entrar na faculdade, o que vocês têm que fazer, pode perguntar, como é que... A gente aprende nos erros dos outros, né? Eu não perguntei, não, vocês quiserem. Tipo assim, como é que foi entrar, por que escolhi tal coisa. O Natan, eu até brinquei com ele quando ele me passou o currículo, né, para eu ler aqui, eu falei assim, pô, parece que você tem 45 anos, quanta experiência, né? Não. Brincadeira. Eu fui jogando. Mas é isso. Mas, assim, o Natan, quero, mais uma vez, né, te parabenizar, o pessoal aqui não teve muitas questões, também aproveitando aqui, gente, para convidá-los para a próxima live. O tema vai ser sobre hidrogeologia, vai ser com a professora Ana Maciel, e ela vai falar, né, sobre os aquíferos, suas vulnerabilidades e o papel do e da hidrogeólogo, né, ou hidrogeóloga. Então, espero que todos vocês, na próxima semana vai ser na terça-feira, tá? Vou mandar aí o convite às 10 horas, no mesmo horário, espero todos vocês. E, Natan, mais uma vez, muito obrigada aí pela excelente produção. Obrigada a todos pela presença aí, gente. Vou estender o Tazava aí. Obrigado por ter furado as férias aí. Isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau, galera. Valeu, boa sorte aí todo mundo.